Funções e gráficos de primeiro grau. Professora Letícia Vieira Guimarães, Matemática para Todos, UERGS em Guaíba. Então, agora estamos entrando nas funções que são importantes e fazem parte do nosso pré-cálculo. Então, agora sim, nós vamos trabalhar com coisas que são a transição entre a matemática básica e o cálculo. Vamos ver. Aqui temos um problema, e aí vamos usar esse problema e trabalhar com gráficos para mostrar como esse problema pode levar a uma equação, essa equação a uma função e essa função a uma representação gráfica. Está aqui. Desde o mês de setembro do ano passado, o preço do pão de farinha integral tem aumentado 2% ao mês. Em novembro, o pão já custava R$ 12 cada. Expresse o preço do pão em função do tempo e calcule o preço no início do ano. Onde é que está o tempo? O tempo está aqui, ao mês, né? Ao mês. Então, 2% ao mês é a variação, né, do preço do pão, né? Então, temos aqui o Y, que é o preço do pão, né? Se o preço do pão for representado pela variável Y e o tempo pela variável X, nós temos setembro como o X igual a 1, outubro como X igual a 2, novembro como X igual a 3 e assim por diante, porque o cara fala aqui de mês, né? A taxa de variação do preço é 2%. Em novembro, o pão custava R$ 12. É caro, né? Mas é pão de farinha integral. Vamos ver aqui. Se X é o número de meses e cada mês aumenta 2%, então quando o X igual a... E ainda fala que X igual a 3, acontece que Y igual a 12. Bom, mas que conversa é essa aqui que X igual a 3 e Y igual a 12? É que está aqui, ó. Em novembro, o pão custava 12. 12 é o preço, né? Se o preço do pão for representado pela variável Y, está aqui, ó. Y igual a 12. E X representa o tempo, e o tempo é número de meses. Novembro, X igual a 3, está aqui, ó. Então, agora, vamos trabalhar para encontrar a função que representa essa sucessão de aumento aqui de preço do pão. Aqui tem uma representação de uma função linear, né? Tá? Então, aqui tá as variáveis y e x, né? Y em função de x. E aqui temos as constantes A1 e A0. Poderia ser A e B, poderia ser outros valores, mas agora em diante nós podemos trabalhar com o que a gente quiser. E o mais elegante utilizado na matemática, agora daqui para frente, é termos esses coeficientes com uma letra e um índice numeral aqui, ó, A1 e A0. Então, o que falta para nós aqui é determinar o valor de A1 e o valor de A0. Aqui, A1 representa a taxa de variação de X. Quanto mais o número de meses passar, mais vai aumentar o preço do pão. Quanto mais, né, tempo passar, mais vai aumentar o preço do pão, né? E tem o preço de partida do pão, né? O preço de partida do pão, vamos dizer, é no tempo zero, né? Em que o pão, ele não aumentava, até que ele passou a aumentar, né? Foi em setembro, ele começou a aumentar. E o tempo zero, então, é antes de setembro. Em agosto, ele tinha um certo valor, em setembro já começou a aumentar. E essa taxa de aumento é 2%. 2% é 2 divididos por 100, que é 0,02. Então, já temos determinado aqui o valor da constante A1,
E agora, para encontrar a constante A2, nós vamos usar essa informação aqui, ó. Quando o x era igual a 3, em novembro, né? O pão era R$12. Então, vamos botar aqui, ó. R$12, x igual a 3, tá aqui, ó. O x estava aqui, botei aqui. A1 a 0. A1 a gente sabe que é 0,2. Então, substituindo, ficamos para saber o valor disso daqui, que é a única coisa que a gente precisa calcular. Temos que a 0 é, então, 12 menos 0,06 é 11,94. Isso aqui vocês podem ver, então, 1,94, esse ponto aqui, ó, quando em agosto, que é o tempo zero. Em agosto, o pão valia 11,94, tá? E então, a nossa função ficou y igual a 0,02 vezes x, né, que é o número de meses, desde agosto, né, ou setembro, que ele aumentou a primeira vez, mais 11,94, que é o valor de U0, tá? Se em janeiro x for igual a 4, aliás, em dezembro, né? Se em dezembro x for igual a 4, então y vai ser igual a 0,02 vezes 4 mais 11,94, 12,02 reais, né? Então, vocês veem aqui, em 4 tá 12,02 aqui, ó, né? Esse ponto aqui, se dezembro é 4, tá? É isso aqui. Muito bem. Então, aqui está o gráfico, ó. Está aumentando na taxa de 0,2 por mês. 0,02 por mês, vai aumentando cada vez mais o pão. Tá? Então, aqui, nós vemos aqui no gráfico o ponto zero. Aqui é 11,94, né? Recapitulando, a nossa função é uma função linear, né? Tá aqui. Tá aqui tem o A1, aqui tem o A0. Então, essa é a nossa função. Aqui são as constantes, né? As constantes que representam a taxa de variação da variável y, então a taxa de variação do preço, ao mês, né? Variação de y por mês, é essa aqui, é a constante A1, né? E a constante A0, 11,94, é o valor inicial da variável y quando x igual a 0. Quando x igual a 0, 11,94. Tá aqui, o x igual a 0, tá? Certo? Então, isso vai acontecer sempre quando for uma função linear, que vai dar uma reta aqui. Quando a gente desenhar o gráfico, surge uma reta aqui, né? Certo? Se em dezembro x igual a 4, então 12,02. A gente pode olhar no gráfico, que tem uma tendência de aumentar conforme o tempo. Então, a gente pode prever o futuro aqui, ó. Já quando for 8, né? Aqui, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em abril nós teremos o pão com o preço de 12,10 centavos. R$12,10. Então, a gente pode prever o futuro usando as funções. Bom, vamos ver aqui uma solução de problema usando o gráfico. Temos aqui um automóvel com a velocidade constante de 400 km por hora, que parte do mercado público de Porto Alegre às 10 horas da manhã, andando uma trajetória em linha reta. Parece física. E é. Qual a posição do automóvel após dirigir por 3 horas? Ora, bolas, 3 horas andando a 40 km por hora, né? A gente já pensa assim, ó, vai ser 3 vezes 40 quilômetros, né? Nós vamos andar isso aí. E como é que fica então o gráfico, né?
Na equação ou fórmula em que calculamos a posição de um automóvel com velocidade constante em movimento retilíneo e reta, nós temos uma função linear do tipo y igual a 1x mais a0, tá? Que é o que a gente está usando. Onde y é a distância, agora y virou distância percorrida pelo automóvel, que a distância aqui vai variar, já que a velocidade é fixa, a distância varia, e também qual a outra variável? É o tempo, tá? E aqui temos 3 horas aqui, tá? A1, então, é a velocidade do automóvel, a A0 é a posição inicial do automóvel em relação ao ponto de origem ou inicial em referência. Por que que A1 é a velocidade do automóvel? Porque aqui, ó, é uma coisa que varia com o tempo, uma taxa de variação, 40 por hora. Antes era como? Lá no pão, né? Era 2% ao mês, tá? Então, aqui, essa hora aqui é a variável x, que é o tempo, ó, de acordo com o tempo que é x. Então, A1 é a velocidade, A0 é a posição inicial do automóvel. Qual a posição inicial do automóvel? É o mercado público de Porto Alegre. Então, quem é a constante, quem é a variável, né? Então, a constante são A1 e A0, a posição inicial, de onde saiu, ele saiu do mercado público, não pode ter saído de outro lugar. E A1 é a velocidade constante, 40 km por hora. Tá? Então, a taxa de variação de y por hora, que é o x, a velocidade A1, 40 km por hora. Posição inicial relativa de referência, A0 igual a 0. O ponto de referência é o mercado público de Porto Alegre. Então, tá aqui a função original, e aí ela ficou assim, ó, 40 km por hora, 3 horas, aqui o x é hora, 3 horas, mais 0. Então, a posição agora em relação ao mercado público é de 120 km. Tá? Então, resolvida a equação, ou nós temos uma função, a função que nos dá a posição. Tá? Nós temos tudo isso aqui, calculamos então, para cada hora, a posição que estará o automóvel. Na hora 0, distância 0, vai estar no mercado público, 40 vezes 0, tá aqui, ó, 40 vezes x. Né? Na hora 1, é 40 vezes 1, 40 quilômetros de distância. Na hora 2, 40 vezes 2, 80 quilômetros. Na hora 3, 40 vezes 3, 120 quilômetros. 4 vezes 40, 160 e assim por diante. Então, fiz esse gráfico aqui, fiz essa tabela, aliás, para fazer o gráfico. O x na horizontal, o y na vertical. Tá lá, ó. O y tá aqui, ó. E fui marcando aqui, na posição 0, tempo 0. No tempo 1, né, 1 hora, 40. 2 horas, 80. 3 horas, 120. 4 horas, 160. Né? 10 horas, 400 quilômetros. Né? Foi longe. Né? Então, daqui tem uma linha reta. Por quê? Porque é uma equação linear, onde o A0 é 0. Né? O tempo, agora aqui o tempo é em horas, não em meses, como era do pão. Então, aqui, se o automóvel agora, com velocidade constante de 40 km por hora, parte a 60 km de distância do mercado público de Porto Alegre, então já temos uma referência inicial aqui, ó, diferente, que antes ele saía do mercado e agora o carro sai a 60 km do mercado. Então, olha aqui como é que ficou a nossa função. O A0 agora é 60. Vamos ver. Tá? O A0 agora é 60. E, então, a nossa função ficou 40x mais 60. Então, no ponto 0, ele está a 60 km. Tá? E ele continua subindo até que, com 10 horas, né, ele andou 440 quilômetros, mas ele partiu de 60 quilômetros, então ele chegou a 480. E aí, vamos lá. 800 quilômetros, né? E aí,
temos aqui a primeira equação, era y, botei YA, que é a primeira vez, então vamos dizer que é o gráfico A, que era 40x, y igual a 40x, YB 40x mais 60, e os dois no mesmo gráfico ficaram assim. Olha só. O gráfico em azul é o último que ele partiu, a 60 quilômetros do mercado público, e o em cor de laranja aqui, ele partiu do próprio mercado público. Então, ele partiu do zero aqui, né? Agora, vocês veem aqui que 60, então, é a diferença, né? Aqui, de um para o outro, tá? Vocês olhem ali, tem uma diferença de 60. Então, o coeficiente linear é diferente. Isso que se chama coeficiente linear. O coeficiente linear dessa função é 0 e o coeficiente linear dessa função é 60. Aqui a gente tem, então, para calcular o coeficiente angular, um triângulozinho, né? E nós temos o coeficiente angular tanto da azul quanto dessa laranja aqui, que é o mesmo triângulo, é o mesmo coeficiente angular de 40x, né? E é o mesmos ângulos desse triângulo enorme aqui. É o ângulo alfa. Esse ângulo alfa tem uma tangente que é igual a 40, que é igual nas duas funções, né? Que tanto vocês veem que as retas são paralelas aqui, né? E é isso que garante que as duas são paralelas, né? Então, são 40 quilômetros de distância a cada hora. Então, 40 dividido por 1 deu 40, que é o coeficiente angular, tá? Aqui também, 40, uma hora. E o coeficiente angular, por causa desse ângulo alfa aqui, é definido pela tangente do ângulo alfa. Então, alfa é o arco cuja tangente é igual a 40. É assim que a gente lê. Arctan 40 é arco cuja tangente é igual a 40. Tá? E a tangente de alfa é igual a 40. Então, vocês anotem aí esse tipo de observação com esses desenhos. Vocês podem fazer os gráficos no caderno e verificar e guardar essas informações muito importantes. Tá? Coeficiente angular, coeficiente linear da reta. E essa reta, então, é que define essa função aqui. E essa outra reta laranja define essa aqui. Alfa é o ângulo cujo arco tem a tangente igual a 40. Anotem aí, né? Vocês podem parar e anotar. Bom, vamos ver. Um outro exemplo aqui. Agora são 3 veículos. O primeiro veículo A tem a velocidade de 40 km por hora, que é o nosso veículo que está andando a 40 km por hora. O segundo veículo B tem a velocidade de 55 km por hora. E ainda tem um terceiro veículo C que anda a velocidade de 70 km por hora. Os 3 saem do mercado público de Porto Alegre ao mesmo tempo. As velocidades são constantes e têm a mesma trajetória retilínea. E qual a distância que cada um percorre após 5 horas de viagem? Vamos ver. O primeiro é aquele nosso que saiu do mercado, a 40 km por hora, que é a taxa de variação. O segundo saiu do mercado e com 55 km por hora. O terceiro também saiu do mercado com 70 km por hora. Então, nós vamos ver aqui, fazemos o gráfico. Para fazer o gráfico, a gente só precisa de 2 pontos quando é uma reta, ó. Então, o primeiro ponto, no tempo zero, nós calculamos aqui, no tempo zero deu 0, no tempo zero deu 0, no tempo zero deu 0, tá? Então, aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente escolheu aqui, ó, 5 horas, depois de 5 horas, porque ele pediu 5 horas, depois de 5 horas deu 5 vezes 40, 200, 5 vezes 55, 275, 70 vezes 5, 350.
Então, ficou esse gráfico aqui, tá? Para ver onde é que se eles tivessem saído antes, né, do ponto de referência, lá, né, em 5 horas antes, eles estariam aqui em menos 350, menos 275 e menos 200. No ponto 0, eles estão em 0, e no ponto 5, cada um deles tem aquele valor de 200, 275 e 350. Eles só ficam juntos mesmo quando eles estão no ponto de partida. Depois, eles vão se afastando, né? Cada um deles com um coeficiente angular diferente, 40, 55 e 70. Então, esses ângulos aqui, alfa da verde, a alfa da amarela e da laranja, são diferentes, né? Então, aqui está o de 40, 55 e 70. Bastam 2 pontos no gráfico para desenhar uma reta qualquer. Vocês podem anotar. Só com 2 pontos já dá para fazer o esboço da reta. Não precisa calcular todos aqueles pontos que calculei antes. Lembra no outro desenho. Bom, agora nós temos os 3 veículos, mesmos 3 veículos, sendo que o primeiro veículo tem a velocidade de 40, o segundo de 55 e o terceiro de 70, como era antes. Só que o veículo A parte do mercado público. Não, o veículo, deixa eu ver aqui certinho. O veículo A parte a 10 km do mercado público. O veículo B parte a 60 km e o veículo C a 100 km. Ninguém saiu do mercado hoje. Então, o que ele quer saber? Então, temos aqui, depois de 5 horas de viagem, temos as 3 equações, ou 3 funções, nós temos 3 funções. E a gente pode, então, colocar o tempo no x, e a gente vai ter o do veículo A, B e C. Temos 2 pontos para cada um deles, um sai a 10, outro a 60, outro a 100 quilômetros do mercado público. E depois de 5 horas, um andou 210, outro andou 335 e outro 450. A posição, né? A posição deles. Na verdade, porque o y é a posição, não é o quanto eles andaram, né? Tá? Então, se você substituir 5 aqui, 40 vezes 5 vai dar 200, mais 10, 210, né? E assim por diante, né? Cada coisa, conta desses aqui. E a posição deles vai ser essa aqui. Então, você vê que cada um deles tem um coeficiente linear próprio, e cada um deles tem um coeficiente angular próprio. Ó. Então, vocês veem que cada um tem uma inclinação diferente nas suas retas, né? Tá? E eles partem no ponto 0 de pontos diferentes. Tá? Isso aí. Então, vocês anotem aí. Bem interessante. Temos aqui outro exemplo que um veículo B tem a velocidade de menos 60 km por hora. O que ele quer dizer com esse menos 60 km por hora? Quer dizer que ele está andando para trás. O primeiro tem 40, o segundo menos 60 e o terceiro 3. Não, terceiro, nós não temos terceiro, nós temos A e B. Ah, tá, só 2, a gente só tem 2. Só que o veículo B parte de 300 km de distância do mercado público, enquanto o primeiro parte do mercado público. Então, esse aqui parte do 0, o primeiro, e o segundo parte de 300 km. O que acontece? Ele quer saber onde os veículos se encontram. Então, a gente pode pegar, vai formar aqui, ó, essa aqui é a função do primeiro, da movimentação do primeiro veículo A, e essa movimentação do segundo veículo B. Se eu botar o gráfico aqui, ó, se eu fizer uma tabela, no ponto 0, que é a partida desse cara aqui, do primeiro veículo, nós vamos ter uma posição 0. YA vai ser 0, né? Porque não tem aqui a distância. Se for daí a 5 horas, nós vamos ter a posição de 200. Já esse cara aqui, daí a 5 horas, nós vamos
ter ele posição zero. O que quer dizer? Ele saiu 300 quilômetros de distância de Porto Alegre, do mercado público, e chega no mercado público depois de 5 horas, né? Então, vamos ver onde que eles vão cruzar. A velocidade desse cara aqui é negativa porque eles estão andando na direção invertida. Então, coeficiente angular negativo. E aí, o que acontece? Aqui, né, é o veículo B, em laranja, e o veículo A, em azul, que passa pelo, que sai do ponto zero, né? Esse aqui sai do 300 e vai indo em direção, descendo até o zero aqui, né? Chega na posição zero depois de 5 horas. Então, eles cruzam exatamente aqui, ó. Depois de 3 horas andando, eles vão cruzar nesse ponto aqui. Onde cruzam essas duas retas aqui, é o ponto em que o carro, os dois carros vão cruzar. É interessante que a gente pode resolver essa questão só desenhando os gráficos, o gráfico do YA e o gráfico do YB, né? Então, agora aqui, né, temos aqui os mesmos veículos, né, 440 km por hora, menos 60 km por hora. E aí, vamos ver aqui, né? Se a gente resolver eles igualando as duas equações, onde é que eles vão ficar? Quando que YA vai ser igual a YB? Né? Quando YA vai ser igual a YB, vai ser o ponto de cruzamento, né? É 40x, que é o YA, menos 60x mais 300, que é o YB, deu 100x igual a 300, então é 3 horas, exatamente onde o gráfico nos mostra o cruzamento deles, né? Tá? Isso vai dar a 120 quilômetros, substituindo essas 3 horas aqui, ó, deu 120 quilômetros do mercado público, tá? Então, o ponto de encontro no gráfico vai ser a 120 quilômetros do mercado público, aqui é 100, 110, 120, a 3 horas de viagem os dois vão se cruzar. Muito interessante. Nós vamos usar muitos gráficos daí para diante na matemática para resolver problemas muito mais complexos, acredite. Então, os gráficos de primeiro grau, nós temos a função de primeiro grau completa, né? Pode ser A0, como eu tinha posto A1 e A0, ou AX mais B. Então, Y é a função de X, X é a variável, A1 é o coeficiente angular e A0 é o coeficiente linear. Então, vocês anotem sempre aí. Tem aqui sempre o X na horizontal, que é o X que varia, e o resultado na vertical, e o resultado que é o resultado dos cálculos, né? Que a gente faz vai ficar na horizontal. E tem, então, uma reta, o resultado dessa função é uma reta, e essa reta, então, está lá. Tá? O coeficiente linear é o A0, e damos a coordenada Y, né, do ponto em que a reta cruza, né? O A0 é o ponto que cruza aqui no eixo dos Y ou das abscissas, tá? Aqui, então, dá o B, e nós temos, então, coeficiente linear B nesse ponto aqui, quando x igual a 0, y igual a b, né? Então, o coeficiente angular A é definido pelas coordenadas de 2 pontos da reta. A gente pega essa reta aqui e arruma 2 pontos nessa reta. Esse ponto P1 e o outro ponto P2. P1 x, tem a posição x1, y1, e P2 tem a posição x2, y2. Então, vamos ver o primeiro ponto, P1, e o segundo ponto, aqui, ó. Então, o ponto dessas coordenadas y1 e x1, tá? x1, y1. E o P2, lá, ó, x2, y2. Se nós tivermos as coordenadas de 2 pontos da reta, a gente pode determinar o coeficiente angular, com certeza, tá? Porque a gente vai ter o nosso triângulo de Pitágoras, aliás.
Desculpa. E esse triângulo retângulo, ele tem aquele ângulo alfa que nos interessa, né? Então, o coeficiente linear a zero é a coordenada y do ponto que cruza o eixo do x no ponto zero, tá? No ponto onde x igual a zero. Então, nós temos aqui o ponto da reta onde x igual a zero define o coeficiente linear. Tá aqui, ó. Então, o coeficiente linear é onde cruza, onde x igual a zero. Aqui x é igual a zero, então aqui nós temos coeficiente linear. O coeficiente angular é definido pelas coordenadas dos dois pontos e é definido dessa forma, ó. Coeficiente angular. Então, é y2 menos y1, x2 menos x1, tá? Então, essa divisão aqui, tá? Ali nós temos, então, essa diferença de y2 menos y1, aí y2 menos y1, e temos embaixo, então, que é x2 menos x1, tá? Então, são essas duas distâncias aí que nos dá tangente, né? Essa é uma relação de tangente. Então, o A1 é a tangente desse ângulo aqui, o ângulo, né? E, então, nós temos esse triângulo aí, está aqui o alfa, que é o ângulo, né? Que gerou essa tangente A1, o valor. x1 menos x2, x2 menos x1, e y2 menos y1, tá? Então, o A1 é a tangente de alfa, que é o coeficiente angular. Certo? Estamos aí. E nós temos, então, que o coeficiente angular, que é a tangente de alfa, é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Vocês anotem aí. Desenho gráfico da função y igual a 3x mais 12. Então, partimos do 12, né? Que é o coeficiente linear. Então, é uma função de primeiro grau. O gráfico da função de primeiro grau é uma reta. 2 pontos define uma reta, só escolho 2 pontos, né? Escolho 2 pontos para desenhar o gráfico. Qual seria o primeiro ponto? Esse é o ponto 12, quando x igual a zero. O ponto de cruzamento do eixo y, tá? Então, o ponto P1 seria onde x igual a zero e y igual a 12. Se eu botar zero aqui, né? Y fica igual a 12. E o segundo ponto eu posso escolher, onde y igual a zero. Onde y igual a zero, né? Qual seria o x? Ah, bom. Seria, então, menos 4, tá? Então, o segundo ponto é menos 4 e 0. Primeiro ponto, 0 e 12, x igual a 0, y 12. Segundo ponto, x igual a menos 4 e y igual a 0. Né? Agora, podemos desenhar o gráfico com os dois pontos, né? Aqui, menos 4, 0, y igual a 0 e x igual a menos 4. E o segundo ponto, então, é o P1 igual a 12, é 12 aqui em y e 0 em x. Aqui. Se peguei esses dois pontos e risco aqui e encontro a reta que representa essa função. Aqui os pontos, ó. Vocês tentem fazer no caderninho, vai ficar bem interessante treinar, né? Ou num caderno quadriculado, ou com umas réguas. Desenho o gráfico dessa função, y igual a menos 2x mais 6. Vamos ver. É uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, 2 pontos definem uma reta e escolho os 2 pontos. Vou escolher quais pontos seria. Em que x igual a 0, né? O ponto de cruzamento do eixo x, que a reta cruza onde y igual a 6 e x igual a 0. Né? Então, o primeiro ponto vai ser onde x igual a 0 e y igual a 6, que é o ponto P1. Né? E aqui já diz, se negativo,
a reta não está crescendo dessa forma, a reta está descendo dessa forma, né? A anterior subia conforme a variação crescia do x. Agora, conforme o x cresce, o y decresce. Então, vai ficar assim essa reta. Já dá para pensar como vai ficar, tá? E o segundo ponto, eu posso escolher y igual a zero, y igual a zero, então o x vai ser 3 quando y for igual a zero. Fiz as contas aqui, né? Y igual a zero, o 2, então, vai ser, isolando aqui, somando 2 dos dois lados, 2x, vai ficar 2x igual a 6, e aí dividindo tudo por 2, x igual a 3, então o ponto P2 vai ser 3, x igual a 3 e y igual a 0. Vamos desenhar? Aí, primeiro ponto, onde é 0 e x igual a 0 e y igual a 6. Segundo ponto, onde x igual a 3 e y igual a 0, tá? E tá descendo realmente, ó, diferente do outro, né? Onde o coeficiente angular aqui era positivo, ele sobe, onde o coeficiente angular negativo, ele desce, descendente. Então, desenhe o gráfico da função onde y é igual a 5. Pô, essa é uma função de primeiro grau incompleto, porque não tem aqui o coeficiente angular, só temos o coeficiente linear. E é uma função constante, porque não muda a relação com x, né? Nem cresce, nem decresce, né? Porque não tem o coeficiente, não tem o ângulo, né? O ângulo é 0, né? Então, ele acompanha o eixo dos x, né? Paralelo ao eixo do x. E eu posso fazer aqui como os dois pontos. O primeiro ponto vai ser... quando o x igual a 0, quando o x igual a 0, y igual a 5. O segundo ponto, o y nunca vai ser 0, né? Porque o y é igual a 5 para qualquer valor de x. Então, eu botei um valor de x igual a 2, e y vai ser 5. Se o valor de x for igual a 10, y vai ser 5. Então, preste atenção com esse tipo de função. Olha aqui, ó. O desenho do gráfico é que o y é sempre 5, para qualquer valor de x, né? Tá ali. Marquei os dois pontos e temos, então, uma função constante desenhada aqui. Certo? Muito bem. Agora, determine a equação da reta desenhada no gráfico. Aqui tem dois pontos aqui nesse gráfico que eu escolhi para determinar a equação da reta, ou determinar a função da reta, né? Então, aqui eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto aqui. Vamos ver. Esse aqui é o formato que eu quero fazer, porque é uma reta, né? Então, esse é o formato da função, com coeficiente linear a 0, né? E o coeficiente linear vai ser o ponto em que cruza, né? Em que a reta cruza o eixo dos y. Ela cruza justamente aqui, ó, onde y é igual a 10, então o coeficiente linear é 10. E o coeficiente agora angular, como é que eu faço? A y2 menos y1, x2 menos x1, e eu só fazendo essa divisão, eu consigo achar o coeficiente angular. Só que aí, né, eu tenho que ter esses dois pontos. O primeiro ponto vai ser esse, e o segundo ponto vai ser esse aqui, que é x igual a 5 e y igual a 35. Tem que achar os dois pontos aqui, ó, ponto P1, ponto P2. Ponto P1, 0, 10, 0, 10, e ponto P2, 5, 35. Tá ali. Então, eu posso fazer os cálculos, deu 35 menos 10 divididos por 5, menos 0, tá aqui, ó. 35 menos 10
sobre 5 menos 0. Isso aí deu 25 sobre 5. Então, o coeficiente angular é 5. Ele vai crescer 5 a cada 1 aqui embaixo. Para cada uma variação de 1, eu tenho variação de 5. Ora, saiu de 0 para 1, de 10 para 15, né? Saiu de 15 mais 1 para 2, né? De 1 para 2, então mais 15, mais 5, né? A cada um que andar aqui embaixo vai ser 5 aqui em cima. A cada um que andar aqui embaixo vai ser 5 aqui em cima, tá? Bem interessante, né? Então, a função que a gente queria determinar está aqui, ó. Y igual a 5x mais 10. Coeficiente angular, 5. Coeficiente linear, 10. Então, anotem aí que aqui já saiu com coeficiente, ó. Coeficiente angular. Determine a equação da reta desenhada no gráfico. De novo, aqui nós temos 2 pontos, né? Tá? Ponto P1, ponto P2, e vamos, a partir deles, determinar. Coeficiente linear é esse ponto aqui, ó. Né? O ponto de cruzamento, né? Do x igual a 0, onde cruzou aqui, y igual a 6. Né? Tá? Então, o coeficiente linear aqui não ficou determinado certinho. Eu estou olhando aqui, aqui é 6. Será que é 6 mesmo? Bom, e o coeficiente angular, né? Essa fórmula aqui, nós temos aqui a variação dele. Temos 2 pontos, tá? É aqui, ó, né? Quando, né? Aqui nós temos o x igual a menos 6, o y vai ser menos 6. Vamos ver, tá? E o segundo ponto aqui, quando x for igual a 6, né? O y vai ser igual a 18. Então, tá. Nós temos, então, o A1, 18 menos menos 6. Tá aqui, ó, 18 menos menos 6. E 6 menos menos 6 ficou 24 sobre 12. Então, o coeficiente angular é igual a 2. A1 é igual a 2. Tá. Então, agora, a gente pega um ponto que a gente conhece. Peguei o ponto P1 aqui. Menos 6 menos 6, x igual a menos 6, y igual a menos 6. Coloquei aqui, y igual a menos 6, igual a A1, que é o 2, que a gente já calculou, vezes menos 6, que é o x, que aqui, ó, x é menos 6, y é menos 6, y menos 6, x menos 6, mais o coeficiente linear, para a gente descobrir. Coloquei aqui, então, o 2 no lugar do A1 e consegui achar que o coeficiente linear é igual a 6, como vi aqui, já tinha percebido no gráfico que ia dar 6. Interessante, não é? Muito bem. Temos como resultado que a função é y igual a 2x mais 6. Determine a função que representa uma reta a partir de um ponto e o ângulo que a reta faz com y. Bom, aqui eles me deram um ângulo de 60 graus, né? E o ponto que essa reta aqui, ó, é um ponto onde x passa pelo ponto onde x igual a 3 e y igual a 2. Aqui ela cruza aqui embaixo, né? Então, já esperamos que o coeficiente linear seja aqui negativo. O coeficiente angular seja positivo, porque ela está subindo essa reta, né? Está subindo. Então, vamos ver. A1, que é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo de 60 graus. A tangente do ângulo de 60 graus, se a gente for olhar, né, pega lá a calculadora, bota 60 graus, tangente, vai dar arco tangente, né? Não, tangente de 60 graus, exatamente. Tangente de 60 graus
vai ser 1,732. Então, nós já temos aqui, já coloquei no lugar, né? Coeficiente angular. E agora, para achar o coeficiente linear, eu peguei esse ponto aqui, coloquei y igual a 2, ó, y igual a 2, e x igual a 3. E aí eu consigo isolar o coeficiente linear e descobrir o coeficiente linear. E, então, temos que o coeficiente linear deu negativo, 3,1961 aproximadamente. Tá aqui, ó, é negativo, é para baixo mesmo, né? Enquanto o coeficiente angular é positivo. Tá? Já tinha visto que ele estava subindo aqui. Certo? Então, essa equação ficou y igual a 1,732x menos 3,1961. Essa é a função que a gente consegue obter, que é a função da reta, só tendo um ponto e o ângulo que essa reta faz com o eixo do x. Então, vocês veem que até agora a gente já determinou pelo menos duas maneiras de resolver, de achar a função de uma reta, sabendo um ponto e o ângulo, né, que ela faz com o eixo x, ou dois pontos, né, com dois pontos também que se consegue achar os dois coeficientes da reta, tá? Então, o ponto, esse ponto aqui é o x igual a 0 e y igual a menos 3,1961. A distância entre dois pontos e um plano cartesiano, que esse é o plano cartesiano, é esse aqui, ó, x e y. Se a gente tem esses dois pontos aqui, ó, o primeiro ponto é o 0, 10, o segundo ponto é 5, 35, aquele exercício anterior. Como é que a gente vai descobrir a distância entre esses dois pontos aqui? Ou com uma régua, né? Ou fazendo o cálculo. O ponto A é 0,10 e o ponto B 5,35, né? O A é XA, YA e o B, YB e XB. A distância entre os dois pontos, então, é representada por AB traço em cima, certo? E a hipotenusa do triângulo ABC é a distância desses dois pontos. A hipotenusa estamos falando de quê? De Pitágoras, né? Então, a hipotenusa deste triângulo aqui, né? A, B e C, tá? Mas, no caso, essa distância aqui, entre A e B, a gente faz assim, né? A distância entre A e B é a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Qual cateto que está falando? Esse cateto aqui, entre A e C, e entre B e C. Ó, é o outro cateto, ó. Então, esse aqui quadrado. Vamos fazer. Então, que AC é igual a 5. Por quê? Como que AC é igual a 5? Ah, é 1, 2, 3, 4, 5. É a distância do ponto A ao C. Ó, a distância de A ao ponto C é 5. É XB menos XA. Onde é que está XB? XB é igual a 5 e XA é igual a 0. 5 menos 0, 5. Então, tá. A distância AC é igual a 5. E agora a distância BC? A distância BC é 35 até 10, né? 35 menos 10, né? Dá 25. Então, essa é a distância, né? Tá? Deu 25. YB que é 35, menos YC, que é 10. Tá? E aí, então, temos as duas distâncias, XB menos XA é o AC, e YB menos YA é BC. Então, nós temos aqui a fórmula geral para descobrir a distância entre esses dois pontos, a distância euclidiana no plano cartesiano. Importantíssimo isso, nós vamos trabalhar com isso
tanto na física quanto na matemática. Então, é a raiz de 5 ao quadrado mais 25 ao quadrado deu 25,5. Essa é a distância entre eles, certo? Bom, assista a aula nesse vídeo quantas vezes for necessário, escreva as funções, identifique os coeficientes, analise as funções crescente, decrescente, constante, etc. Refaça os gráficos mostrados nessa aula no seu caderninho e pergunte suas dúvidas por e-mail.